Opa! Só mais um aí. Aí, garoto! Boa. E aí, galera? É disso que eu tô Que falando. maravilha. Dieter bebido. Essa vez o Gil vai ter trabalho, hein? Grande Gil, abraço, hein, vai. Gil? Você é gente fina, hein, irmão? Tá ficando da hora, hein, Gil? Obrigado. Gil, a mesa tá cheia, Gil. Se prepara. As tantas e as próximas, irmão. Tudo que é bom recomeça. Garoto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Pinelli e esse é o Só Mais Uma, o podcast que também sabe fazer um tchac-tchac. Que isso, irmão? Ai. Você assiste o Big Brother Brasil? Só assisto o Big Brother, irmão? Eu tô meio devendo aí. Eu acabo vendo só os highlights, né, irmão? Mas esse check-check eu ouvi falar. Não sei se você viu, mas esses dias atrás o Gilberto explicou lá dentro do Big Brother um pouquinho sobre a inflação de uma forma bem acessível e ainda mandou uma dancinha no final, né? É verdade. Então hoje a gente vai falar sobre informação, sobre como a gente consegue tornar a informação mais acessível. Manja do que eu tô falando, Paulo? Desafio, irmão. Desafio, hein? Já começa que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né, velho? Aí você já vê pra onde que vai essa brincadeira aqui, né? Mas muito bom estar presente aqui com todos mais uma vez. Hoje mesa cheia, talvez a mesa mais cheia, mais do que ontem, menos do que amanhã, né? Vamos povoar esse negócio, garoto. Então, que maravilha estar presente, reunidos. E passo aqui a palavra para o meu irmão Lelo. Como é que tá aí, velho? Então, aqui, né, velho? Tomando aquela gelada Brahma. Hoje é Brahma duplo malte, hein? A cerveja oficial do capítulo de hoje, do episódio de hoje. Olha, Pode tomar que é boa, hein, gente? Toma aqui sem limites que você vai estar falando melhor aí. Boa noite, boa tarde, bom dia nessa tela de bar aqui. Ué, não ganhei esse patrocínio não, viu? Calma, velho. Eles vão estar aqui, ó. Garoto. E você que tá ouvindo a gente aí, velho, vacilou, conta pro vizinho, velho. Fala aí pra quem tá do seu lado aí, ouve esse podcast que é da hora, porra. Vamos fazer esse negócio crescer. Bar é vida, bar é cultura. Caraca! Clebinho Almeida Boldrin, vem pra cá, meu irmãozinho. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar nessa mesa dançante. Ixi, vamos ver se a gente vai conseguir fazer que nem o cara lá, né, meu? Passar informação de alguma forma, ou dançando, ou sei lá, de ponta cabeça. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, mano. Nosso desafio aqui. Fechou. Não é não, Gu? O que você acha, meu? Ajuda a gente aí, velho. Ô, Boldrinho, hoje vai ser bom, cara, ó. Juntamos até mais uma mesa aqui pra caber todo mundo. Sensacional. Tudo bom, galera? Beleza? Satisfação aí, mais uma roda de conversa maravilhosa. E eu tenho o prazer de chamar-lhe aqui novamente o nosso homem das citações. Figura. Thierry Chemali, bem-vindo, meu amigo. Acredito, meninão. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, gente. Esta mesa de bar, que é a mais segura em toda a pandemia global. Aqui não tem problema tomar cerveja, se reunir, puxar mais uma mesa, puxar mais uma cadeira. É verdade. E estamos aqui para falar de um tema importantíssimo. Não só do tchac-tchac, mas para falar de como que a gente faz para esse conhecimento que está lá no palacete acadêmico, sair de lá e vir para o resto da sociedade. Olha que assunto importante. Que mesa de bar sofisticada essa aqui, hein? Olha isso, só. Subiu o sarrafo. Thierry, mas tem gente aqui na mesa também ou não, velho? Qual que é? Você trouxe alguém com você, velho? Olha, aqui, ó, vou dizer para vocês que eu trouxe um cara que eu vou deixar ele se apresentar, ele vai dizer o que ele faz, mas eu vou dizer que é um cara que ele para mim é uma grande referência nessa discussão de como que a gente faz um assunto tão delicado, um assunto que é complexo, não é tão acessível, parecer simples, parecer fácil de ser compreendido. Eu nunca tinha entendido tão bem a ligação entre Juliette e direito internacional, mas esse cara faz isso de um jeito sensacional. Então, Vitor Del Vecchio, a palavra tá com você. Que isso? Fala, pessoal. Boa noite. Obrigadíssimo aí pelo convite. Acho que essa está sendo uma das maiores aglomerações etílicas desde que a pandemia começou. É a mais segura das também. Então, felicíssimo de estar aqui. Pô, só para lançar aquela mini bio tranquilo aqui, só para deixar todo mundo na mesma página também, sou formado em Direito, atuo com Direitos Humanos, faço mestrado em Direito Internacional Público na USP, onde eu também me formei. Bom, atuo muito com gestão de projetos e procuro, né, tem essa veia acadêmica, procuro dar aula, cursos, palestras. Bora nessa aí, todo mundo mais uma, tô aqui contrariando as regras da mesa
mas eu meti um gin tônica até pra me iludir um pouco que terça-feira eu ia tomar menos e tal. Mas é isso, né? Então, bora. Tá valendo, maravilha. Tamo junto. Tamo junto. Bom demais. Simbora lá. Ô, Puru, deixa eu fazer uma pergunta pra você, então. Ixi, já jogou Já jogando. que você tá retornando, que quem chega, quem retorna já entra jogando, entendeu? Já vem na fogueira. Você acha que para popularizar um tema relevante, principalmente quando você tá lá na sala de aula, você precisa dançar um tchac-tchac ou não? Cara, dançar, não sei se apenas, né, mas é uma das formas, né, cara? Eu acho que a comunicação, ela é uma ferramenta que, como o Paulo disse, você tem que prestar atenção em quem tá te olhando e quem tá te ouvindo, né, cara? Então, se de alguma forma você prende a atenção dele e usar desses mecanismos aí, dessas formas de dançar, de falar uma linguagem mais atrelada ao seu interlocutor, né, cara? De buscar a empatia dele, né, cara? De uma forma que, pô, o cara olha pra você dançando, na boa, você já abriu um canal de comunicação com ele, porque ele já tirou uma barreira que ele porventura tenha em determinado assunto que você vai comunicar, né? Então, tá valendo, cara. Desde que o outro cara se sente, né, feliz com aquele conteúdo conectado, cara, vale dançar sim, Acho que faz sentido, mano. Eu queria ver o Puru dançando, velho. O Boldro certamente utiliza dos ensinamentos e aprendizados de outrora aí, da grande faculdade do Alcorro Eventos, que lançou esse menino para as multidões e ele pôde colocar um pouco mais de gente de frente com esse talento nato do Boldro. Mas é mesmo papo para outra rodada de breja. Ô, Paulo, mas eu lembro muito aqui, velho, dos professores de cursinho, né, cara? Porra, os caras eram showmans, né, meu irmão? Faziam piada, dançavam, peidavam, faziam tudo que podia, né, cara? Era muito louco. Tem atenção, né, cara? É, velho. E você ia bem depois lá no negócio lá, né, velho? Nos vestibulares, né? Então, é legal, velho. Eu acho que sim. Cara, o corpo fala, né? A gente também tem que pensar isso, né? A linguagem, ela é esse conjunto do que a gente tá falando e como a gente tá se expressando também fisicamente, assim, né? E acho que isso fica muito evidente, né? A falta que isso faz nessa vida de aula online que a gente tá vivendo, né? Inclusive, eu não sei se vocês já viram, tem uns estudos que mostram o quanto é difícil reter a atenção por um período mais prolongado quando a gente está, vendo uma aula no Zoom e na internet, etc. Porque, justamente, às vezes você está lá só vendo a cara da pessoa mexendo e tal, e você está focando todas as suas energias em absorver a partir daquilo, não num conjunto de percepções que você tem por vários outros sentidos quando você está nessa dinâmica frente a frente, né? Então, pode crer. Cara, né, acho que da mesma maneira que a gente cansa mais vendo a pessoa falar sem a linguagem corporal, dá pra gente pensar que a gente conecta mais quando ela usa essa linguagem, né? O grande professor Samir, cara, não viajei, cara. Nosso professor aqui, Samir Rashid, no episódio 28, Oi, sua voz tem poder. Não falamos disso, hein? Então, olha que beleza, conexões aí que acontecem nessa vida, hein? É isso. É verdade. Não, mas só para encerrar o tema, eu acho que encerrar o tema não, né? Essa primeira speech da conversa, o tema vai longe ainda, mas eu acho que todo tipo de iniciativa, seja o tchac-tchac que o Clebão vai fazer nas aulas dele aí a partir de agora, ou seja, outro tipo de provocação que a gente faz, tudo que for na direção de profanar o conhecimento, ou seja, de tirar ele dessa coisa, sagrada, intocável, tá num altar. Não, cara, tá aqui, ele circula entre nós, ele tem que ser acessível, tem que fazer sentido na tua vida, na minha vida. Então acho que todo tipo de movimentação nesse sentido é sempre muito bem-vindo. Verdade. Acho que a treta disso aí, viu, Timali? Pra mim é o famoso telefone sem fio, né, velho? Você começa de um jeito, aí as pessoas dão aquela dramatizada, às vezes uma caixa alta ganha uma interpretação diferente, e aí as pessoas vão confundindo, talvez, né? E a treta, eu acho que é bem aí, né? Saber analisar a confusão, né? É nessa linha que você vê que hoje, como é que o conhecimento chega para as bases aí? Como é que o conhecimento chega para a massa? Você falou de caixa alta e tudo, né, Leandro? Mas hoje, acho que a grande responsável são as redes sociais. Elas democratizam ou democratizaram de alguma forma, fez isso que o Tiemari falou, mas não da melhor maneira possível, ou de algumas formas que não são as melhores e acabam não ajudando. Tem aquela questão da desinformação, né, galera? Isso é uma parada que a gente precisa saber como tratar, né? Paulo, vou te rebater aqui, cara. Porque a gente falar que elas acabam não ajudando é a gente pegar todo esse fenômeno e extrair só o lado negativo disso, sabe? Eu acho que é uma visão... Puta, eu gosto de ver a coisa por outro viés, sabe? Claro, quando a gente fala que pensa nessa democratização,
não só do acesso à informação, mas da produção de informação também, né? Hoje em dia, cara, qualquer um de nós abre uma página no Instagram e começa a virar expert sobre qualquer assunto, né? O que mais tem aí, vocês que trampam com o mercado financeiro, pô, não sei quantos já aconteceu, assim, do nada, amigo meu muda, começa a virar trader e aí, sei lá, em vez de postar a foto do cachorro, do estrogonofe com a família, não sei o que, o cara começa a postar gráfico mostrando como o brasileiro precisa de educação financeira e virar coach de educação financeira, enfim. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade, né? Claro, o problema disso é, a gente não tem um lastro dessa informação, né? Então, bom, o fenômeno das fake news tá aí para mostrar tudo isso, né? Mas assim, eu acho que no final a conta é positiva, né? Claro, né? Acho que já politizando assim, não vou fazer um cálculo tão curto pensando na conta como resultado as eleições presidenciais, por exemplo, do Brasil e dos Estados Unidos, né? Mas assim, acho que se a gente pensar o quanto pode acessar a informação com facilidade hoje, acho que o saldo é positivo. E acho que a gente está numa curva de aprendizado que é justamente entender como regulamentar essa produção, como as pessoas vão se autoeducar também com a fonte dessas informações, né? E acho que existe mesmo um processo pedagógico em torno da própria informação. Mas é um aprendizado vivenciado, né? Porque assim, porque não é diferente do que antes o conteúdo já era, né, elitizado. Poucos donos do conteúdo faziam conteúdo da maneira que ele interessava para ele e que a gente também sugava. Hoje, cara, com essa questão, a gente como protagonista tem que tomar ciência disso, tanto da olhar a fonte daquilo, quanto o potencial que a gente tem de falar com a grande massa. Né, às vezes, se a gente conseguir interpretar esse potencial, a gente consegue fazer que nem o maluco do BBB fez lá, o Gilberto, cara, que deu uma aula prévia de economia aí, dançando, cara, e a penetração disso foi absurda, né, cara? Então, uns exemplos aí que a gente pode seguir, cara. E seja na dancinha ou não, como o Vitor falou, né, tem o seu mérito, né, cara? Ele encontrou uma maneira de disseminar uma informação que, a meu ver, é importante para a população brasileira, mas nem muita gente se interessa por isso, né? Talvez até pela forma como chega para ele essa informação, né? Você consegue se conectar com os caras e levar um conteúdo válido, né? Mas eu concordo com você, Vitor. Realmente eu também gosto sempre de ver o lado positivo mesmo, e eu acho que tem isso, né? O acesso. Pô, o Thierry falou antigamente a gente tinha, os livros eram trancados num lugar que você não tinha condição, só quem era privilegiado podia chegar e ver uma história, ver um começo, meio e fim, exceto por alguém que depois proferia o que fazia sentido, o que era interessante. Hoje não, velho. A gente tá na era da informação mesmo. Quem quiser vai atrás e consegue buscar. Realmente, assim, as redes sociais acho que são um grande impulsionador hoje de informação para todo mundo, né? Acho que tem um papel violento para isso. E tem que saber usar mesmo. Todo mundo pode produzir, como você falou. Acho que puta responsa. De produzir e de republicar, né? De divulgar. Né? São duas coisas importantes pra cacete. O Paulo falou assim, quem quiser vai lá e busca. Na verdade, o camarada hoje, mesmo que não queira buscar, é só ele acessar lá, ele vai ter uma enxurrada, ele vai ler os olhos de tudo que é notícia. Pode crer. Porra, automaticamente. E acho que a treta é essa aí, né, velho? Você saber a hora que você quer entrar no negócio, porque você vai se poluir de informação ali, que você não vai saber lidar. É doido. Eu acho que você trouxe um dado aqui muito importante, que é assim, a pessoa não necessariamente busca, a informação chega, né? Então, acho que não é assim, a gente talvez esteja tendo uma visão um pouco elitista de pensar que o tiozinho vai abrir um portal de internet que come dados do plano de pacote celular dele para ler uma notícia, né? Sendo que, cara, isso é a gente que faz isso, né? Que lê 1, 2, 10 jornais diferentes. A média da população do Brasil, cara, ele vai ler a notícia que chega ali no zap dele. Não é nem o link, né? Ele vai ter que abrir e gastar o pacote. Ótimo. Aquele textão, copia e cola que chegou, aquele encaminhado 1000 vezes lá, né? Que vai chegar e, cara, qual é a fonte disso, né? Nenhuma, WhatsApp. A gente não sabe, né? WhatsApp. Né? Às vezes tem uns que eles são mais bem preparados, assim, ele fala, segundo o delegado, cara, tipo assim, mete um nome também que, assim, nunca ninguém vai conferir se existe, né? Exato. E a pessoa às vezes busca por entretenimento, não busca por conhecimento, né? Por exemplo, um cara que vê o cara falar de inflação, dancinha, tchaca-tchaca, falar de inflação no BBB, ele não aprendeu, ou pelo menos não conheceu sobre inflação, imprimir moeda, porque ele quis. Ele tava lá no momento de entretenimento dele, entendeu? E aí, tipo, ainda assim uma informação aí que, né, com uma certa relevância, chegou pra ele, né?
Eu comparei isso ao bar, viu, Kleber? Isso é o bar, velho. Você vai lá pra tomar uma cerveja, mas você sai de lá cheio de conhecimento, velho. Mas isso tem muito a ver aí o que o Kleber falou com a questão da facilidade da linguagem, né? As pessoas hoje tá muito na moda o infotenimento, que acaba que é o que a gente tá tentando fazer aqui também, né? É você passar uma informação com entretenimento. Quando a gente usa uma linguagem muito complexa para passar uma informação, isso já trava todo mundo, as pessoas acabam largando mão daquela notícia, então por isso talvez que essas fake news bem construídas, né, pensado no entretenimento, como o Kleber falou, que acabam se disseminando com mais facilidade, né? Eu acho que dentro dessa discussão, eu queria colocar um ponto até talvez entre a visão do Vitão e a visão do Paulo. Eu lembro que uns 10 anos atrás, eu ainda estava na faculdade de Ciências Sociais da PUC. Mano, maconha. É o quê? É o quê? Nada não. É o quê? Nada não. Nada não. Ninguém faz isso lá, não. Não, imagina, isso é bobeira. E eu lembro que surgiu uma discussão à época que talvez não fosse tão lugar comum como é hoje. Qual é o papel da rede social para os próximos passos políticos, sociais, né? E aí a sala se dividiu entre os otimistas, né, e os pessimistas com relação à rede social. Eu acabei ficando à época entre os otimistas no sentido de, poxa, olha só quanto conhecimento está sendo democratizado. Enquanto que os pessimistas defendem algo, cara, a internet é um catalisador. Ela vai amplificar aquilo que já existe. Até pegando a frase do Humberto Eco, né, que a internet vai dar voz pro idiota de aldeia. Né? Uhum. E nesse império das fake news a gente vê algo nesse sentido. Mas por outro lado, e aí que eu acho que a gente reconhece que talvez no curto prazo a coisa não tenha sido tão legal assim, mas vendo oportunidades para evoluir nesse sentido, a gente tem muito que aprender com quem dissemina fake news, né? Porque o que faz a fake news ser tão apelativa? O que faz essa informação, que talvez não é tão comprometida com pesquisa ou com outros fatores, ser tão sedutora para quem vai acompanhar? E por que a divulgação científica formal não pode ir por essa linha? Essa é uma provocação que tem que ser feita. Essa é uma pergunta a se fazer. Bela pergunta. É uma pergunta sem resposta. Até interessante que dentro da construção de pauta aqui, trazer um pouco de bastidor, a gente teve uma puta discussão nessa linha, porque o Gustavo ainda trouxe, mas quando a gente fala de científico, de comunidade científica, tem aqueles negócios de padrão, até brincando, né? ABNT, não sei o quê, e o que isso tem a ver? Afasta quando você fala de alguma manifestação científica, você já traz isso para sua mente, né? O que é um problema, né? Você já automaticamente está desconectando da sua realidade. Já é pejorativo. Mas isso afaste um pouco o interesse das pessoas, né? Bota barreiras, né? A gente falou isso em alguns episódios, né, cara? No final, é o famoso storytelling, né? A gente tá falando para pessoas. Quem tá pegando aquele dado são pessoas, entendeu? Então, se a gente nos comunicar com uma linguagem que pessoas gostem, que pessoas se sintem, né, feliz, que a pessoa, se sinta, sei lá, seduzida por aquilo, cara, não adianta você chegar com conteúdo ferrado pra uma maneira, sim, que você tá falando com uma máquina. Você não tá falando com uma máquina, tá falando com pessoas. Claro. Então talvez essa virada aí o que acontece, viu, Kleber? Faz sentido, né, meu? O que é louco, tem muitas vezes na mídia, né, no marketing digital, você tem as comunidades, né, velho? Por exemplo, aqui só mais uma, é um lugar que não distingue, né, não tem gênero, raça, entra todo mundo no bar. Então tem gente que vai curtir carnaval, que é maternidade, outros que é finanças. Então o nosso jeito de conversar com eles tem que ser o mais simples. A gente não consegue ser cientista nunca. Agora, às vezes, que é um canal que só fala de finanças, eu consigo ser um pouco cientista, né? Então, dependendo das mídias sociais que a gente usa, a gente conseguiria ser mais cientista, né? Aqui, no nosso caso, é de nicho, né? Mas os cientistas conseguem se comunicar com a população de uma forma mais leve, mais solta? Eles têm paciência de ter esse palavreado coloquial? Mas lembra que quando vem o cientista de dados aqui, você tem o cientista de dados, você tem o engenheiro, você tem a pessoa que leva a informação traduzida pro cliente. Nunca que às vezes um cientista tem paciência para criar metáfora, simbolismo da piada, que é o papel do comunicador, tá ligado? Né? Acho que até o cérebro funciona de uma forma diferente, né, cara?
Então, Talvez, né, velho? Mas eu acho que isso tem a ver também com a adaptação e a transformação do ser humano e dos papéis durante a história, velho. Que você pegar um cientista... Eu vi um programa que eu achei muito legal, velho, do Roda Viva, que estavam os diretores gerais do Butantan, da Fiocruz e uma outra moça que eu não lembro o que ela fazia exatamente. Foi acho que em outubro do ano passado, novembro, tava aquele crowd de vacina, né? E os caras estavam lá comentando, justamente os repórteres lá, os jornalistas com eles, falando do problema que tinha das notícias, né, contrárias à vacina, esse buzz todo que existe, né? E os caras defenderam um posicionamento científico, né? Cara, técnico, fatos e dados, tá comprovado, foi testado, caramba, 4. E aí uma mulher perguntou, poxa, tão difícil de vir esse tipo de manifestação, né? Por que não combatem as fake news com posicionamentos sólidos e tudo? E eles lá, como cientistas, estavam falando que a classe tem que sim se posicionar e da maneira mais popular ou acessível ou fácil, velho. Faz parte, cara, eles têm que proliferar, né, o conhecimento, disponibilizar. Então, eles falaram exatamente disso, que muitas vezes essa categoria, né, que tem o conhecimento, não se conecta por, sei lá, N motivos, mas é um negócio que é real, velho. Aproveitar aqui e passar para você um pouco que o nosso querido Thierry disse que você já tem feito isso, né? Tentando trazer para essa linguagem. O que você acha que falta para o pessoal conseguir trazer essa informação científica para a linguagem mais popular? Cara, eu acho que a resposta está um pouco no que você mesmo trouxe anteriormente aqui, aquela questão do infotenimento, né? Então, assim, vamos pensar em fake news. Por que fake news se espalha tão rápido, né? Por que isso se propaga de tal forma e as pessoas absorvem elas também? Cara, acho que muito porque elas são sensacionalistas, porque elas em alguma medida também entretêm a pessoa que recebe, né? Ela não está só se informando sobre o mundo, ela está se informando sobre um fato, uma madeira de piroca, né? Isso é um negócio que fala, isso não é chocante, vamos passar isso pra frente, vamos deixar o mundo saber. Sei. Então eu acho que a resposta vem um pouco disso. Eu vejo assim também, quando eu lanço umas discussões muito profundas assim, e em nenhum momento eu quebro a seriedade do negócio, falando, sei lá, conectando elementos inusitados, falando de uma maneira que quebra um pouco a seriedade que o assunto costuma ter, né? Eu vejo também que o engajamento cai. Sim, então às vezes eu posto uma sequência de 10 histórias falando sobre um tema, se eu não dou uma zoada no meio ali, o negócio dá uma caída, sabe? Tem gente que só quer absorver a pergunta, a informação mesmo. Mas acho que a grande maioria, ela tá disposta a consumir esse infotenimento, né? Olha das suas técnicas, Vitão. Você também manda uma dancinha de vez em quando? Cara, danças total. Se tocar o Raça Negra, então, mano, eu faço a entrada do Luiz Carlos no DVD Raça Negra Amigos 2 como ninguém. Faz aí, tá? Pode fazer, velho. Pode fazer, velho. Vamos ver, cara. O palco é seu, meu amigo. Manda aí. Só não vou presentear nossos amigos com essa... Eu faço até a dancinha e tal. Eu vou deixar pra uma próxima aí, quando a gente já tiver nas grandes MTV, porque senão o pessoal do podcast vai ficar debilitado nessa daí. Depois que a gente abaixa a porta, o bar é nosso, hein? Você pode fazer o que você quiser. Saiu pela tangente, hein, negão? Você estava falando da linguagem científica, por exemplo, o Átila, né? O cientista, o Átila Yamarino, né? Que fala, né? Ele é um cara que consegue conversar com muita gente traduzindo a ciência, né? Eu acho que ele é um case bem prático pro que a gente tá falando aqui, né? Ou não? Total, né? Total. Uma coisa só que me ocorreu assim, né? O Átila, eu acho que ele desponta justamente por isso, por tornar a ciência numa linguagem acessível. Por que o Átila vai no Roda Viva falar sobre pandemia? Porque ele é um puto infectologista? Não. Né? Acho que ele pesquisa certo, sei lá o que ele pesquisa na real. Ele, se não me engano, ele é biólogo, assim, cara. Ele é um cara, claro, que tem uma base das ciências biológicas muito forte para trazer o conhecimento ali com propriedade, mas ele não acho que a maior autoridade em epidemiologia que a gente poderia escutar. Saquei. Mas é o cara que consegue trazer a quantidade de conteúdo que o momento ali demanda no formato que ele precisa. Né? Tem um dom de comunicação bom. E aí eu acho que entra um ponto muito interessante que quem se debruçou em algum momento, em alguma parte da vida acadêmica, já deve ter percebido. O cara ser um gênio e ser muito bom no que ele pesquisa, não necessariamente significa que ele vai ser um ótimo comunicador científico. No way. Isso, cara, assim, é dado. Todo mundo vai ter alguma história pra contar nesse sentido. Então, isso que o Vitão falou faz todo sentido. Talvez o Átila não seja a grande referência pra falar de infecções, mas ele é um cara que se comunica bem e consegue levar essa informação. No ele limite, é palpável, né? Ele é palpável, pois é.
Tipo, eu tenho dois exemplos que... Acho que primeiro, esse do Átila, cara, é um cara que já fazia podcast. Então, é um cara que já tava treinado nessa linguagem, entendeu? E aí, quando ele faz um Nerdcast, outros podcasts e tal. E quando entrou, cara, ele tava preparado com a linguagem adequada, com conhecimento. E aí, imagino que ele deve ser muito, né, muito bom. Então, ele tava meio que preparado. E ele se colocou a cara pra bater. Tem um exemplo, cara, que que aconteceu comigo, uma época quando eu tava estudando, né, com Thierry mestrado e tal, cara, eu tava com muita dificuldade de matemática, eu fui fazer aula particular com um cara de matemática, e aí o cara tava me dando aula, não sei o que lá, e ele não gostava, ele não gostava de um cara que tava fazendo curso pela internet, que era muito básico o curso dele. Ele falou, cara, como é que pode um matemático desse fazer um curso básico ou ter esse tipo de linguagem, né? Então, esse primeiro cara, então assim, algumas pessoas da própria, não todas, né, mas tem pessoas que se sentem até, de alguma forma, ofendidas com esse tipo de linguajar, entendeu? Até um caso, né, que eu conheci, algumas pessoas da academia criticavam o Átila por ele estar em rede aberta falando de alguma coisa. Então, muitas vezes, tipo assim, existe uma resistência não todo mundo, tá, pessoal? Não tô generalizando aqui, mas algumas pessoas da academia enxergam com maus olhos essa pessoa com esse linguajar simples, leve, a exposição. com essa posição, e até não só por exposição, entendo que expressão também, mas às vezes pela linguagem não formal, entendeu? Então esse cara que me dava aula de matemática ficava bravo com um cara que estava ganhando dinheiro e estava tendo sucesso nesse linguajar, e o próprio Átila na academia, cara, um doutorado em biologia, que chegou o momento dele, onde ele se expor, ele ganhou uma certa antipatia de alguns membros da academia, entendeu? Algo que, pra minha opinião, tá tudo errado, sabe? Mas me fala aí, aonde que fica essa comunidade científica? Onde é que eles moram? Esses caras, é um iglu lá na Antártida, que eles ficam lá e soltam a notícia de vez em quando? Onde que estão esses caras, velho? Fala pra mim. Os feudos, né? Tem que ter uma exposição. Hoje, o mundo conectado do jeito que tá, né, velho? Olha que absurdo isso, tá? Porque foi exatamente esse ponto do Roda Viva lá, Clebão. A galera tendo esse viés de, cara, alguns querendo mostrar e trazer informação para a sociedade, e uma parte da sei lá quem é essa comunidade aí, que olhando para dentro, assim, retrógrada, né? Foda isso. O que eu ia dizer aí, para quem tá ouvindo a gente aí, é cientista, que tem uma informação difícil para passar e não consegue passar, chama só mais uma, velho. Vamos conversar com a gente aqui, velho. A gente vai destilar aqui o seu conhecimento, aqui, fermentar ideias. Fechou? Velho, fica a dica que gueixo, hein, velho? É bonito. É um novo nicho surgindo aí, hein? Divulgação científica, não é só mais uma. Achamos um propósito. Mais um. Olha, tô achando que tem uma construção boa aí, irmão. Mas em episódios a gente tá brigando com o Átila e afins, velho. Eu lembrei do negócio que o Clebinho disse. Qual que é o músico da Filarmônica de Viena que faz música clássica pra todo mundo? Você sabe o nome daquele músico? Tem um violinista. Ele é super pop. O cara como você levou. É o Rie. André Rie. Isso. Pô, você lembra como o papai não gostava disso, verdade, velho? É verdade. E é bem isso que o Kleber disse. Porra, ele faz parte de um clube. Velho, boa, muito bom, hein, Pete? Guarda essa aí. Ele faz parte de um clube clássico, né, velho? De música clássica erudita, e cara pegou. Catedrático, né? Porra, caro. E ele popularizou a música clássica, ou repopularizou, né? Nossa, fazia shows tipo do Pink Floyd, tá ligado? Boa luzes, imagens. Louco, né? E é bem isso mesmo, rola uma, como é que eu falo assim, uma inveja, né? Puta, cara, o cara desbancou a classe aqui, né? Até porque às vezes o cara, ele desce um pouco do patamar, por exemplo, às vezes o cara, ele deixa de usar aquela palavra erudita ou ir com a profundidade que aquele público que ele realmente se relaciona precisa e quer, ele desce lá pra baixo, cara, sabe? Com aquela profundidade ele não conversa com ninguém, entendeu? Ele precisa de entrar uns passos para trás, que nem o cara do Tchaca-Tchaca. Ele falou um negócio super simples de economia, e os economistas da mesa, sabe? Ele falou, cara, tipo, imprimir dinheiro gera inflação, isso, mas assim, mas não é básico, entendeu? Não é básico. É básico para quem tá em X, mas pra grande população eles precisam ouvir dessa forma, sabe? Pois dessa forma ele tá democratizando a informação, né, cara? Algo que poderia ser inalcançável para alguns, de uma certa forma, deixa mais fácil de entender, Total. Né? Eu tava esperando uma citação do Thierry agora. Não, eu acho que o ponto é você deixar de pregar para convertidos, né? Se você tá sempre falando em linguagens científicas, terminológicas, difíceis, e alguns me perdoem, pedantes,
você tá pregando para convertidos. Você não tá levando teu conhecimento para lugar nenhum. Você tá falando para quem concorda com você. E aí? Bom ponto. Então qual é o papel da ciência? Bom ponto. Gente, vamos voltar um pouco mais aí, século XIX, século XVIII. A ciência veio para quê? Para emancipar o homem. Mas vai emancipar o homem aonde? Dentro do palacete acadêmico? Ou fudeu, nos né? lugares onde as pessoas estão? Só a gente aqui evolui. Mas, Thierry, vamos falar isso só da ciência, né? Eu acho que no quesito artes... Não, artes não, mas não sei. Olha só, às vezes pensando no André Rieu, alguns professores que não gostam disso. Porque como o Del Vecchio, nosso amigo do cavaco, Vitor Del Vecchio, que belo nome, disse... O que ele disse mesmo? Esqueci. Caralho, peraí. Democratização. Assim, velho. Foi muito bem dito, mas eu esqueci. Muito bom. Não, que assim, porra, o camarada estuda pra caralho. Pá. E, mano, quanto tempo tem de estudo pra você poder falar alguma coisa com argumento? É muito. Às vezes você lança uma informação e quem tá ouvindo já quer virar professor, saca? Então, é que ele disse, né? O cara pegou uma informação e já quer falar que ele é coach de finanças. Porra, ele estudou pra estar lá e simplesmente divulgou, é assim que tem que ser feito. Não, brother, talvez ele não sabe explicar como professor. E o medo, eu acho que o medo de quem sente... Medo não, né? Quem sente essa raivinha de estar popularizando a informação, talvez é isso, né? Você tá achando que as pessoas que estão ouvindo queiram se passar como professores, se apropriar. Eu acho que talvez tenha esse viés também. Eu não sei, não. Acho que não. Não sei. Eu acho que ligado a comportamento, velho, que a gente tem que, de novo, aprender a lidar com essas novas variáveis que estão impactando a nossa vida, velho. E assim, o cientista trabalha para a sociedade, ele não trabalha em benefício próprio, né? Ele tá por um bem maior. E ele tem que buscar caminhos daquilo se ganhar o mundo, velho. Talvez hoje o cientista tenha que sair mais do laboratório mesmo. O cientista de humanas não, né? O cientista que eu tô querendo é estudioso, né? O cara... Não, todos. Talvez, né? Sem preconceito. É um ponto de vista, eu não sei. Mas pra você ver, o Vitor, ele faz um trampo que eu acho da hora. Ele pega um tema super complexo, é direito internacional. Eu vi algumas coisas que ele falando dos refugiados, a questão dos problemas dos direitos dos caras aqui, que, porra, é uma situação que pouca gente acompanha. que estudou, né? Lisonjeado. Ele olhou agora há pouco. Irmão, ó, teve uma discussão boa no WhatsApp hoje aí, viu, Lelo? Você não ficou ligado. Mas enfim, e o Vitor, ele traz isso, cara, pra uma linguagem que conecta com as pessoas. Ele mesmo, e olha só, eu vi dois vídeos teus lá, Vitor, ele não é um cara que aparece de terno, pra começar por aí, de gravata, terno, falando... Não, cara, ele tem de uma forma que você simplesmente assiste porque ele tá no seu dia a dia, né? E assim, eu não sei o que você tomou de referência, Vitão, pra chegar nesse nível, mas eu achei animal, porque você se conecta, não tem jeito. Pô, muito obrigado, velho. Cara, assim, te falar que eu tava até pensando agora que vocês falaram isso, né? Quando você... Acho que o Kleber trouxe essa questão que às vezes a própria comunidade rejeita quem se comunica de uma forma que não essa erudição acadêmica, né? Eu acho que eu passei um pouco por isso, assim. Eu lembro quando eu comecei a gravar, eu lembro que uma vez um colega de pós me viu uma aula que eu tava dando pra aluno de ensino médio, assim, que eu tava, cara, só falando gíria, como eu falo normalmente e tal. Tipo, ele falou, não, você tem que levar a sua barra. Se você tá frequentando... Se você falar desse jeito aqui, você não pode falar na academia também. O que eu acho que é totalmente equivocado, né? Eu acho que, assim, uma grande habilidade de alguém que se propõe a propagar conhecimento é você adequar o discurso ao seu receptor, né? Então, eu acho que já começa aí. E aí, uma outra questão também, assim, que eu jogo pra gente filosofar aqui sobre ela, né? É o quanto a gente realmente precisa ser um especialista naquilo que a gente tá falando, né? E eu, cara, tomar, por exemplo, assim, um pouco o que rolou essa semana. Bom, beleza, migrações e refúgio é um assunto que, pô, me garanto bem, vários temas de direito internacional e direitos humanos também, mas, assim, tem questões que, cara, não são minha praia. Então, por exemplo, esse negócio do Lula ter se tornado elegível. Uhum. Vê um monte de gente falar, você não vai se pronunciar sobre isso aí e tal. Eu fiquei nessa, assim, eu falei, bom, cara, eu não sou o manjador de direito constitucional, direito processual penal e tal. Eu não tenho, assim, grandes argumentos para trazer em função disso e fazer uma análise profunda. Mas, talvez, eu consiga fazer uma análise que é o suficiente para aquele receptor médio que está me acompanhando, sabe? Então, assim, também, claro, né, acho que a gente tem que ter um lastro nisso, porque senão a gente perde totalmente a qualidade da mensagem que é passada. Se cada um achar que pode... Se eu começar aqui a querer falar sobre engenharia de foguetes, pô, né, tem altíssimas chances de eu viajar e começar a falar besteira no meio do percurso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, a gente não precisa
se cobrar um conhecimento em extrema profundidade para poder propagar eles. Muitas vezes, a forma e você levar uma profundidade intermediária também já atende perfeitamente ao que seu receptor está precisando, sabe? Tem essa parada de você provocar, às vezes, a reflexão também, né? E eu também, uma outra, onde você estava falando, eu estava pensando, às vezes o fato de você não bater numa determinada e querer convencer as pessoas, quando você chega e fala assim, cara, a minha opinião, pelo que eu tenho de conhecimento e visibilidade é essa. Talvez, e eu acho que é importante todo mundo ler mais, buscar mais, ou seja, você instigar. Eu acho que tem a ver com o que você falou aí, brother, de a gente se expor e ajudar as pessoas a refletirem, ou instigar a reflexão. Mas é muito da colocação também, né? Você assumir ter a humildade que você teve em saber que aquele assunto não era você não é profundo nele, e muitas vezes deixar isso claro na conversa também, porque eu acho que aí você tá, né, provocando, né? Aí o que talvez difere do que você falou, que não é o que você disse, mas é o oposto. Eu não entendi o que ele falou. O cara que quer naquele assunto ser o especialista, entendeu? Aí não dá, né? O cara tem que também mas olha que interessante, o nível, né? Aí chegar até você, as pessoas pedindo para você se pronunciar. Então, mostra que o que nós estamos falando aqui, a forma como, não digo os especialistas, mas quem entende um pouco do assunto, a forma como ele se comunica, tem valor para quem está buscando informação, né? Talvez essa pessoa que te perguntou, e aí, você não vai se pronunciar e tal? Talvez ele veja em você como uma pessoa que sabe transcrever uma coisa que possa ser grego para ela, ou ser uma coisa muito complicada. Muito louco isso, hein, cara? Ele busca essa chancela de um cara que, de alguma forma, ele foi referenciado, seja pelo entretenimento ou pelo conhecimento acadêmico, para emitir opiniões, né? Então, isso é um baita de um reconhecimento. Isso com certeza é. Ó, ganhei a noite aqui, inclusive, hein? Vou até tomar mais um gin aqui, valeu. Aí sim. Dando ideia, fermentando conhecimento. Coisa boa, meu irmão. Mas aí um ponto para levantar para vocês, polêmico, tá? A gente vive aqui na época do que dizem que é a pós-verdade. E eu queria lançar uma granada sem pino aqui pra gente discutir. Tem uma frase que o Nietzsche coloca na Genealogia da Moral que não há fatos... É facinho de ler, né? Tranquilo. Até hoje não terminei de ler. Mas beleza. Não há fatos morais. Apenas uma interpretação moral dos fatos. Isso Nietzsche vai colocar. E tem uma grande discussão por cima disso. Eu tô longe aqui de querer dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu joguei uma granada sem pino. E aí? Pensando em pós-verdade e pensando nessa frase do Nietzsche, e aí? Um pedido introdutório. Mas o que é pós-verdade? Conceitua a pós-verdade aí pra gente, pra nivelar o que o pessoal que tá ouvindo. Olha só, cara. Eu joguei no colo do pessoal que tá ouvindo, mas na real a gente também precisa saber o que é. Isso, Cavaco. Boa, Cavaco. O cara mandou muito. Cara, os caras... Tentando ser tchac-tchac na definição do conceito e sem viajar demais, a ideia de uma pós-verdade é quando você se atém menos aos fatos concretos e objetivos e mais a percepções subjetivas ou talvez sentimentais. Isso, velho. Essa é a ideia de uma pós-verdade, né? Não importa o que eventualmente, e aí com todas as ressalvas que essa frase pode ter, mas que a comprovação do método científico vai atestar. Eu vou preferir olhar para um outro caminho. Ou seja, o foco não é no fato, o foco é na afirmação, né? Ou na maneira como ela é construída. O foco não é no fato, o foco é no storytelling, final, né? Talvez é no storytelling. Pra foder o canal do YouTube, assim, né, velho? É diferente do que você falou, mas não foi o que você disse, dependendo do olhando da outra ótica. Eu vou com você, é diferente. Exemplificando, né, cara, como é que a pós-verdade acontece hoje, sobretudo. Vai lá alguém e lança um Twitter absurdo de um negócio que, cara, que não é verdade, né? E aí isso gera tamanho rebuliço que você começa a reforçar um discurso, às vezes até absurdo, ou então a achar fatos que não estão diretamente ligados, mas podem de alguma maneira subsidiar aquela mentira a não ser tão mentira, a ponto dela virar uma pós-verdade, né? Então, Vitão, é questão de entonação. Meu irmão, a Terra é plana, meu irmão. É isso. Não, eu tô falando sério.
Olha o silêncio aqui. Eu vou pegar mais uma agora. Peraí que eu vou pegar mais uma. Você olha o horizonte, né? O horizonte mostra que a Terra é plana. Então, cara, é isso. Você começa a juntar os elementos eu tô com medo, velho. entra no negacionismo científico, que eu acho que é o... Cara, é a maior, moda, é o trem. A maior sombra, né? Você tá até com medo de ir muito longe, velho, com essa terra plana. Pode crer. Abismo vai longe. Chegar na bordinha e cair. Eu ia falar do Nietzsche, Thierry, pra você, que ele acha, eu acho que o ser humano é culpado dos seus maiores desastres, né, velho? Tá ligado? E as verdades absolutas que vêm da natureza, que vêm da ciência, elas existem, só que você não acredita nisso. Você acredita nas pessoas que estão falando pra você. Então eu vou olhar o seu lastro de cientista social e vou botar fé no que você vai falar pra mim. Eu, como ignorante da ciência social, vou falar, pô, o Thierry é o cara mais próximo de mim que tá falando algo pra mim. Se você for uma baboseira, velho, você ainda é mestre aqui, velho. Você acabou de converger, não só a gente aqui, mas os nossos, quantos ouvintes? 4.000 ouvintes já, Pete, é isso? Ó, isso por dia, né? Por dia são 4.000, né? Isso não é novo não, né, Thierry? Já tinha aquela frase lá, né? Uma mentira falada muitas vezes torna-se verdade, né? Do ministro nazista lá, né? Uma coisa bastante... Né, histórica aqui, que a internet fomenta. Mais uma vez, a internet não cria, muitas coisas ela não cria, ela só fomenta, né? Então, ela não cria nada, ela é veículo, velho. Ela é veículo. Veículo. Então você pega uma mentira como essa absurdo aí da Terra é plana, a gente nem ia saber que isso existia se não fosse tão absurdo a ponto das pessoas compartilharem, entendeu? Mas enfim. É que entra num ponto que eu acho que assim, pegando e fazendo uma autocrítica pra quem pensa academia, pensa ciência. Outra granada. Cara, o pensamento científico, ele é antinatural. É mais fácil você pegar e acreditar que, pô, o meu tio pegou e falou que é assim, o meu primo disse que é assim, do que eu pegar e falar, não, mas olha, tem aqui um número estatístico, tem uma comprovação que me leva por esse caminho. Então, eu acho que nessa construção de pós-verdade e de negacionismo científico, a gente acaba tendo muito esse tipo de viés. Poxa, eu conheço um cara, não, vou dar um exemplo corriqueiro, tá? Não, eu conheço uma pessoa que pegou o auxílio emergencial para fazer churrasco, isso aí é bobeira. O governo pegar e ajudar as pessoas durante a pandemia, isso é um gasto desnecessário. Não vou entrar no mérito se é ou não no final das contas. Mas por quê? A pessoa viu uma pessoa que fez churrasco e generalizou. Isso é um viés que a gente tem. Por isso que eu digo, conhecimento científico eu tô vendo uma pessoa vindo aqui com aquela carinha de tristeza que vai fechar o generaliza. Você acha? Você premedita demais, velho. Para com isso. Será? Saideira? Rola saideira? Só mais uma? Só mais uma. Se todo mundo quiser, um balde. Mais um balde? Mais um balde. Vamos pegar mais uma. Só corroborando o que você falou aí, cara, tipo, a ciência, ela não é a certeza, ela é a ausência de... o que acontece? Um fato, quando ele é científico, não é certeza. Eles pegam todas as observações, elas veem que elas não refutam aquela ideia, aí ele se torna científico, entendeu? Então, na verdade, para o negócio ser científico, você tem que considerar todos os possíveis métodos de falha que aquilo tem, para ele se tornar científico, que é um pensamento muito mais chato e trabalhoso do que o preguiçoso de falar assim, meu amigo disse é verdade, entendeu? Porque então, a ausência de evidência, de evidência não é evidência de ausência. Exato, então, por exemplo, você faz vários testes, como você não consegue provar que aquilo, dá errado, aí é uma ciência, entendeu? Mas peraí, Thierry, fala essa frase que você fez aí, dançando aí pra gravar aí, porque vai estar no vídeo. Isso aí, então vamos aqui, ó, no tchac. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Chega a ser quântico, meu irmão. Chega a ser quântico. A dúvida que para no ar é o seguinte, quer dizer então, velho, que agora a gente não pode mais falar por falar. A gente não pode mais falar de graça, não dá pra você fazer uma brincadeirinha que já que essa porra já ganha o mundo, já tá lá na casa do chapéu e o pessoal fazendo tese e pós-verdade o cacete, é isso? Eu acho que nunca pôde, né, velho? Sei lá. Tem que tomar cuidado com o que você fala, cara. Sempre precisou tomar cuidado com o que você fala. A gente tem que medir as consequências das nossas palavras. Acho que isso a regra continua. Não é, né?
Talvez no seu quarto, sozinho, se você não tiver Alexia lá, alguma coisa conectada na internet, você pode falar o que você quiser, né, velho? Se você tiver alguma coisa conectada aí. Escolha os veículos, né? Se você quer dar uma opinião, escolha os veículos que você vai fazer isso, né? Só mais uma, você pode falar o que quiser. Eu achei que você ia falar, Boldro, que conheça os riscos, velho. Porque o risco... Você tem que saber os reflexos do que você está se posicionando, velho. Mais do que nunca. O cara é de mercado financeiro, né? Bom, você falou... dos riscos. É isso aí. Risco, você conhece os riscos e assume eles. E ok assumir também, esse que é o ponto, sabe? Mas você tem que... Assumir risco não é um problema, zero. Não conhecer é um problema. É isso né? aí, velho. Assumir não é. Vai que vai, mano. Mas cada vez mais necessário essa porra mesmo. É verdade. Gente, eu pensei numa parada aqui, Pete. Posso, velho? Pergunta do Lelo. Hoje é pesado aqui. Hoje é pesado, velho. Caralho. Eu vou abrir. Peguei mais um. Thierry, você tá dando risada, velho, mas você é nosso cientista social, você tá ligado, né, velho? Ih, fodeu, vamos lá. Não. Então, a hora mais temida do bar, velho. Então, eu quero fazer um desafio aqui pra gente. Base. O Thierry vai fazer uma citação e a gente vai ter que traduzir essa citação em palavras para todos. Com simbolismo. São 6 citações, então. São 6? Legal. 6 citações. Consegue? Mas aí quebrou. Posso tentar, mas eu tenho uma aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. São e 7, acho tá? que pode ter N interpretações a partir dessa. Então não tinha outra, essa aí. Eu acho que essa é a braba. Como é que a gente faz? Cada um vai falar a sua interpretação? Não, ele escolhe. Você escolhe quem vai responder. Posso escolher, ou cada um pode dar a sua interpretação dessa citação. Ele escolhe o primeiro. Ele escolhe o primeiro. Escolhe o primeiro e depois cada um escolhe o outro. Só para reforçar, a gente não tá dando interpretação, a gente tem que explicar o que você falou, mas de um jeito simples, com metáforas, para todo mundo entender. É conhecido como interpretação. Também. A sua interpretação às vezes pode ser científica, velho. A sua interpretação pode ter sigla. Você tem que falar de um jeito como se fosse para crianças. Vai, Isso. Eu vou colocar uma frase, então, que eu acho que é frase de guardanapo de boteco essa aqui. Caralho. Ainda mais levando em conta que estamos na Semana do Dia da Mulher. É uma frase da Edith Wharton, que foi uma dramaturga americana entre o século XIX e o começo do século XX, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Ela dizia que há 2 maneiras de você espalhar a luz. Ou ser a vela, ou ser o espelho que reflete a luz. Puta merda, hein? Quero ver as interpretações de vocês pensando aqui em divulgação científica, construção de conteúdo. Então eu vou ser corporativista, eu vou dar a palavra pro convidado da noite. Vitão, o que você entende dessa frase? Hein, velho? Que felicidade. Explique para crianças. Cara, crianças, é o seguinte, vou lançar na linguagem do funk. Ou você lança o hit, ou você faz o remix. É isso, velho. É isso, viado. É isso. Porra, velho. Vou botar no Juliette. Peraí. Peraí que eu tô com a minha também. Vamos aí. Aí sim. Isso, velho. É que Albert Einstein aqui, Casa Verde. Ô, velho. Vende isso, combinado, hein, meu? Vamos se fuder vocês dois, hein? Mano, vai tomando aí. A Juju aqui, viado. Ó, e pra você que tá ouvindo aí no Spotify, vai ter que olhar no YouTube esses 2 safados de óculos combinando jogada aqui, velho. Muito bom isso aí. Meu Deus, e a sua é dourada também, velho. Que chavosa. Mano, mas Juju tem que ser dourada, cara. Lógico. Não, mas só mais uma tá vendendo aí, gente. R$100 cada óculos aí. Quem quiser, é só ligar pra gente aí. Falso, viu? Não, 100 é o falso, viu? O original. Tem que dar uma pesquisada, viu, Leandro? Vamos dar uma trabalhada. O Thierry, ele respondeu, então? É isso, Thierry? Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto. Você não precisa necessariamente... Aliás, antes de eu dizer isso, eu queria ouvir... O que nós vamos falar agora? Eu queria ouvir mais opiniões aqui. Pediram 7 citações, mas já... Não, escolhe, da mesma situação, escolhe. Eu? Tá, você. Velho. Tá bom, velho. Ou você é a tendência, ou você segue a tendência. Não é exatamente isso aí, acho que então diga aí, Paulo. O que é, então? Eu acredito que você é origem e você é meio.
você pode ser as duas coisas hoje, mais do que nunca, né? Então, à medida que você tem capacidade de se conectar com mais gente, hoje é exponencial o volume de pessoas que você pode contactar. Você não tá numa rua que você encontra a gente e cumprimenta com a mão. Tá no mundo digital que você pode falar com um cara lá no Cafundó do Judas. E você também pode, além de você criar e fazer suas coisas, você reverberar e fazer essa mixagem aí que o Vitão falou. Então, boto fé demais, que é muito contemporânea essa frase da nossa amiga do século XIX. Mas traduzindo em pequenas palavras fáceis para todo mundo entender. Você faz originalmente e você faz com o dos outros também, velho. Segue o jogo. Então tá bom. Lança o hit, faz remix. Não, e assim, pensando, gente, trazendo pro contexto da divulgação científica, sendo bem iluminista aqui, né? Você não necessariamente precisa ser o gênio que inventa as coisas. Se você consegue levar essa luz e projetá-la para outros lugares, você tá fazendo muito já. Já tá contribuindo pra caramba. Você não precisa ser o microbiologista que foi lá e descobriu qual que é a vacina que vai curar a Covid. Agora, se você consegue divulgar para as pessoas e convencer as pessoas que é importante tomar vacina, você tá levando essa luz da mesma forma. Você é o espelho, né? Você é o espelho que tá levando essa luz pra frente. Lindo. Acho que essa é a grande mensagem dessa frase, pensando no pano de fundo do que nós estamos falando aí. Muito bom. Vamos não tem mais o que explicar, gente. Velho, pode trocar a frase. Deu aquele fecho, né? Magistral aí, coisa maravilhosa de se ver, hein, Ferreira? Que beleza, hein, velho? Que beleza, hein? Mas olha, o Pete foi safado, hein, velho? Não tinha mais o que falar e tirou da boca, mano. Caralho, ele pulou do barco, né? Ele pulou do barco. Malandro. Isso é que eu chamo de pós-verdade, você viu? Ele pegou e falou, cara, já tá falado, não tem mais o que falar, e a gente acreditou nisso, cara. É verdade, velho. Às vezes o Pete tem uma revolução mental aí, né? Não, Gu. Porra, velho. Mas eu queria fazer uma analogia. Digamos que eu não sou um cara religioso, mas você pode propagar a luz ou sendo Jesus, tendo uma palavra, ou sendo o pastor, refletindo a palavra de Jesus. Bom, é isso. Essa é a melhor resposta. Gu, parabéns. É a mesma ideia. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Eu pensei nisso também, cara. Às vezes você é a luz. Tá. Então tá. Coincidência. A luz, cara, você vem contribuir ou trazer argumentações para aquilo. Agora, se o seu espelho é fazer a pessoa se enxergar. Falar assim, cara, se você tá na sua argumentação e não quer ter luz nova, então você fica com a sua, né? Você se alimenta do que é seu. Não, assim, o que a gente pode pensar nessa história também, até do próprio espelho, a gente não fala tanto do brilho da lua, ela não é tão bonita, e ela só reflete o sol. E ela é tão incrível, mesmo assim. O espelho que eu vejo é que, assim, a pessoa, se ela tá falando e ela não quer ter nenhuma luz que ajude ela vai falar pro espelho, ou seja, ela vai falar para refletir as palavras dela, entendeu? Aí é o Narciso, ela não acrescenta. Aí é o Narciso. Agora, na medida que você oferece a luz, a pessoa tem que estar disposta a escutar e absorver isso e tentar evoluir, entendeu? O espelho é você, o que você fala e retorna, aí acabou. O Kleber, a partir do que você falou, Tia Malha, eu posso fazer uma alteração na frase da nossa querida? Como é que chama? Edith Wharton. Então, em vez de ou você é a vela ou você é o prisma, né? Que recebe a luz e converge pra frente, né? Reverbera. Talvez. É que talvez o sentido original dela não fosse esse, viu? Não sei. Eu tô interpretando a frase dela. Tô me dando licença poética aqui pra colocar. O espelho pro Kleber, né? Tem aquela questão narcisa, né? Pra si mesmo. Tem a questão narcisa. Se a pessoa fala pra você colar, pra você simplesmente ratificar o que ela tá falando, então dá um espelho pra ela, e ela fala com ela mesma. É que nem o Raul disse, né? Convence as paredes do quarto e dorme sossegado, meu irmão, com as suas verdades, né? É isso aí. Tem uma coisa, o espelho, se você muda a direção dele, ele reflete, ele propaga. Esse é o ponto. Mas esse é o ponto. Você pode ser espelho pra levar pra outro lugar. Nunca for na Casa Maluca, né? Nunca for na Casa Maluca. Play Center. Ei, te falar, juventude nova, é isso. Passou pro próximo episódio. Fala um negócio aqui, Vitão, como é que a galera te encontra aí também, meu? Esse papo legal aí, como é que o pessoal consegue falar contigo, velho? Diga aí. Maravilha. Bom, eu tô, cara, todas as redes, meu nome é, acho que tranquilo de encontrar, é Victor Del Vecchio. Soletrando o pessoal que tá nos ouvindo, DELVECCHIO.
Tô lá no Insta, acho que é um dos primeiros que aparece aí, porque tem pouca gente com o meu nome. Então, é isso aí. vai fácil. Tá na Globo também, às vezes aparece que tá na Globo aí que eu vi aí. Às vezes tô lá também, né? A gente tá uma pinta na Globo às Que vezes. isso? Tá subindo sarrafo, mano. Você é louco. Valorizou só mais uma, hein? Puta que pariu. Tá certo, meu irmãozinho. Fechou, já era, ó.